Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui com o Matheus Volino. Hoje eu tenho um convidado mais que especial, ele que tem 50 anos de coluna social aqui na região norte-noroeste fluminense, Wilson de Oliveira. Seja bem-vindo aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, para todo mundo, E, bom, você falou 50 é a mola mestra, que a gente fala. Sim. Mas já estou em 51, 52, 53, 54, porque eu só, na verdade, Matheus, eu só eu escrevia, mas falar, porque aí vem um gancho do rádio, também, que eu fiz coluna social no rádio aqui e em Campos, Rádio Bairro e Campos Difusora, e aí foi uma época que nós paramos 3 anos devido à pandemia, que ninguém fez nada, Foi uma época muito triste para o mundo todo, Então, durante esses 50 anos, não foi só no jornal, só escrevendo, Sim. Também teve a rádio também. A rádio e também. como que funcionava naquela época, Wilson? O jornal, qual que era o jornal que era o top lá daquela época, Era em 1900 e quê? Olha, antes, em 1900... Bom, eu já falei em 1968... Sim. Eu comecei a escrever e eu nunca pretendi ser jornalista, nem muito menos colunista social. Surgiu, eu queria ser arquiteto, mas como eu disse a você, todo prédio que você ia tombar, Não foi nada programado? Nada. Sim. Não teve sonho dourado nisso aí não, sabe? Sim. E aí eu me enveredei pelo colunismo social e jornalismo ao mesmo tempo. Eu fui a pessoa, o primeiro jornalista e colunista social a criar o segundo caderno em Campos, que era só o primeiro caderno, e eu criei no Jornal Notícias o segundo caderno, e todos os jornais na época, todo mundo criou o seu segundo caderno. No caso era o jornal? Isso na cidade de Campos. Sim, era qual o nome do jornal? O jornal que eu estreiei em Você Campos estreou. Foi no jornal A Cidade. Jornal A Cidade. Esse jornal hoje não existe mais, Não existe, a marca não foi vendida. Sim. Que o jornal na época que eu fiquei com ele era o Alaizinho Ferreira, filho do deputado Alain Ferreira, que tinha o dom de ter o jornal. E aí o que aconteceu? O jornal foi aí que entrou a modernidade. No jornal começou aí, no jornal A Cidade, que o diretor, o supervisor, o diretor e produtor era o teatrólogo Horácio de Campos Soares, Então o jornal começou a jornada dele aí com o sistema offset, que era uma novidade para todo mundo, Você já ouviu falar, lógico, no offset. Era uma modernidade da mídia impressa, em que você não precisava usar mais o chamado linotipo, Linotipo era aquele sistema de jornal que você dedilhava e as letras saíam, Eram monitorizadas e ali fazia os linotipos eram feitos através dessa máquina imensa que era digitada, mas impressa toda a digitação, e era letra por letra. Letra por letra. Porque além dos digitadores que reproduziam o nosso trabalho, o que eles faziam? Eles montavam as páginas e tinham que montar com cuidado. E era muito mais trabalhoso, Muito mais era trabalhoso. Muito trabalho. Muito mais trabalhoso, porque era letra por letra. Você fazia uma matéria letra por letra, que as letras eram tudo em aço, Sim. E impressa. Tinha que ter um cuidado para não derrubar a caixa onde ficava cada página por página. Olha só que loucura. E como que era feito a matéria da sociedade naquela época, o pessoal da sociedade, Sim. Como que eles apareciam no jornal? Sim. Como que era feito o contato com as pessoas, ou as pessoas faziam contato querendo publicar uma matéria? Como que era feito naquela época? As pessoas, nessa época, isso eu já estou falando do jornalismo em campo. O jornalismo aqui Sim. começou aqui em São João da Barra com o jornal da Casa de São João da Barra, que eu não sei que fim levou. E Qual era o nome do jornal? Caranguejo. O Caranguejo. Era o jornal daqui. Primeiro jornal. Era todo mês. Sim. Que contava as novidades da cidade e do município todo. E a partir daí, depois ele foi transformado, e vamos tirar esse nome Caranguejo. Vamos. Seu Alberto Simões, que era o diretor-geral do jornal, que no final de vida ele veio falecer em São João da Barra e morar aqui, e ficou o sanjoanense. Tá aí seu Célio Aquino, que não nos deixa mentir, Sim. não é isso?
E tá lúcido. E ainda faz leitura e conversa muito bem. Isso, fazendo uma visita agora recentemente lá, ele tá perfeitamente. É uma pessoa com uma cabeça fantástica. Exatamente. Né? E, aquela época de jornalismo era o quê? Era jornal de fofoca ou era notícia de verdade? Notícia de verdade, né? O jornal esse da Casa de São Nabá tinha uma coluna chamada Puanzadas, que ninguém sabia quem escrevia. Era uma coluna. Era uma coluna. Dentro do jornal Caranguejo. Dentro do jornal Caranguejo tinha Puanzadas. Sim. Puanzada era a fofoca do jornal, mas ninguém sabia quem fazia Puanzada, né? Até hoje é um mistério. É um mistério. Né? Que você podia falar de quem você quiser no bom sentido, né? Mas naquela época citava nome das pessoas. Citava os nomes. Ué, e não dava problema, não? Não, o povo ficava querendo. O povo queria dar problema. Mas de ser noticiado, a coisa já melhorava. Tô de cima, né? Tô na mídia, né? Já era a mídia, né? Da cidade. Verdade. Né? Isso aí. E aí foi através do sanjoanense que veio a força para se criar a Voz de São João da Barra. E a Voz de São João da Barra levou um certo tempo, depois ele se transformou na Folha Nova. Essa Folha Nova, ela foi dividida em 2 jornais, porque Paulo Noelberto Filho, que fazia parte da Voz de São João da Barra, comigo, com Estela Lobato, e com Dona Edmeia Lobato e Antônio Nunes dos Santos, e seu Célio Aquino. Aí foi dividido em 2 jornais, o Paulo Noelberto Filho. Ele criou o jornal dele, a Tribuna Sanjoanense, que tem nos arquivos aqui da cidade, e a Folha Nova ficou com Dona Edmeia Lobato, dirigido por Estela, seu Célio Aquino, esse elenco também de Benedito Sena, que fazia esporte, e esse elenco todo que a gente sente saudade, né? Então naquela época pegava esse pessoal da nata, né? O Sena, o Fernando Antônio também participava, tudo isso, né? O Fernando Antônio, quando eu não podia escrever, Fernando Antônio é meu interino. Sim. Interino é a pessoa que substituiu o outro que tem a mesma personalidade nas letras, né? E era o Fernando Antônio que eu entregava, que até hoje eu entregaria ele até em Campos também, para fazer uma coluna que eu não pudesse escrever, ele escreveria e muito bem. E depois das rádios, dos jornais, você trabalhou em rádio também, né, Wilson? Também. Quais as rádios que você chegou a trabalhar? Difusora e a Rádio Barra. Difusora é a AM, né? A Rádio AM. Era AM na época, sim, hoje é FM. Hoje é FM. Né? Nas mãos de Barbosa Lemos, que é um sanjoanense também, né? Tá brincando. Barbosa Lemos sanjoanense. Sanjoanense, só que do outro lado, que hoje é São Francisco. São Francisco, né? Sim. Mas ele não nega essa raiz dele, né? É sanjoanense da cepa mesmo, né? E a partir daí, na difusora, eu comecei a dividir e ganhar nome e uma propulsão muito grande dentro da região, que eu comecei a fazer a radiofonia diferente, né? A mentalidade do jornal eu transformei e deixei que o jornalismo e o colunismo social fosse para o rádio, para deixar de ser o colunismo cor-de-rosa para ser um colunismo de todas as cores. Sim. Quando os homens entravam também nas colunas, aí passei a valorizar os industriais, os empresários, os craques de futebol, que era muito raro fazer isso, né? Sim. E todo mundo acompanhou essa saga, que foi muito bom para a sociedade. Você chegou a trabalhar na TV ou não? Não, na TV Norte tive muito convite, tudo. A TV Norte me convidou. Sim. Mas o peso do rádio e do jornal ao mesmo tempo era muito grande. E eu não escrevia e nem fazia programa de rádio uma vez por semana, era todo dia. Então isso desgasta muito, você sabe, né? E por isso que era difícil. Não, vou aceitar e tudo, mas nunca aceitei. Porque o jornalismo do rádio já é muito mais pecaminoso, você tem que cuidar muito da sua imagem, né? Você tem que estar bem. É quando você fala como nós estamos aqui falando, é a mesma coisa. Você tem que estar bem no dia que você está falando. Porque se você não estiver bem, em casa todo mundo percebe, né? O jornal impresso não. E até o próprio jornais, as redes sociais também não. Mas quando você fala é diferente, né? É completamente diferente. Se percebe tudo, né? Então, que você não estava bem ontem. Matheus, você estava fazendo um programa lá da Prêmio, mas você não está bem não, né? Verdade, as pessoas têm essa sensibilidade, de enxergar isso, não, Wilson? Wilson, você chegou a ocupar algum cargo público em Campos, São João da Barra? Aqui em São João da Barra, fui secretário de comunicação, eu fui assessor de imprensa da Secretaria de Agricultura, fui secretário de comunicação na época do Alberto Dauer Filho,
Em Campos eu fui diretor de cultura no Palácio da Cultura e outros cargos mais em outras secretarias que o pessoal pede, por exemplo, como relações públicas. Aí você é nomeado, você vai ser o quê? Você é relações públicas, Sim. porque fica mais fácil você trabalhar com todo o elenco que está no governo. Entendi. Eu sempre até me ofereci nisso quando as pessoas queriam. Por isso que eu nunca quis ser ator de teatro, quis ser diretor. Porque quando eu comecei a fazer teatro, né, que eu subi no palco a primeira vez na peça para fazer Órfão de Pais Vivos, quando eu vi que eu estava todo cheio de defeito em cena e o diretor não me corrigia, eu acho que é bom eu descer do palco, sabe? E como que funcionava em relação à prefeitura naquela época, né? Que não tinha negócio de site, Não. né? Era rádio, né? E Exatamente. era jornal impresso. Como que Jornal funcionava impresso. a questão de matéria? Como que era feita as matérias naqueles jornais, nas rádios? A matéria é o seguinte, era feita já na prefeitura, a partir do momento que eu entrei, aí já tinha o offset, né, funcionava muito bem, e tinha o fax também, né, o fax ajudava tudo. Sim. Porque eu tinha o meu elenco, que eu trabalhava com 6, 7 pessoas só, e designava para cada um uma tarefa. Ó, você vai ser o copydesk da página, você vai fazer matéria diária, que é o boletim diário. O boletim diário tem que ser mandado todo dia, até hoje você tem que mandar a mesma coisa todo dia. Você tem que substituir as matérias que tem. Essa matéria aqui já se foi, vamos substituir, mas as outras matérias continuam. Exatamente. Você tem que massificar para o povo falar no prefeito, para o povo falar na assessoria de imprensa, para você falar nos comunicadores que estão em alta e os secretários, né, que fazem parte de cada pasta, de acordo com o papel que está desenvolvendo e também com o evento que vai sendo feito a partir dali. Porque todos os dias tem algo para comunicar à população, né? Todo dia Porque tem. são várias secretarias, né? Todo dia tem. Quando não tem, inventa. Quando eu não tinha, inventava, né? Até um café. Você informar, né? Até um café que o prefeito fosse receber uma autoridade, eu tinha que informar, vai para o boletim. E é importante. Isso Eu aí. acredito que é muito importante Não é? você estar informando a população a movimentação do prefeito, para onde ele está indo, para onde ele está circulando. Perfeito. Né? Porque tem muita gente que quer saber, que gosta de saber sobre esse tipo de informação. Exatamente. E naquela época você fazia isso. Fazia isso. E sempre dava o mote da nota, era sempre o prefeito. Que é o certo que tem que ser. Você, esporadicamente, você pode fazer a citação do secretário. Sim. Mas se você fizer só a citação do secretário, ele se torna acima do governante, que é o prefeito. Então você tem que ele está sempre abaixo do prefeito. Durante esses 50 anos, Wilson, de carreira, você contribuiu em que para o município de São João da Barra, para o município de Campos? Olha, eu acho que em tudo. Em tudo, porque quando você... eu aprendi uma frase com a carnavalesca culta, Moema Magalhães, que ela disse assim, porque o caso do enredo de uma escola de samba, né? O pessoal fica, sabe o que vai ser o enredo? O que vai ser o enredo? E Moema dizia para todo mundo em reuniões, quando você é inteligente, é culto e você é criador, de uma batata doce você faz o enredo. Né? Então eu aprendi isso aí, né? Saber esse enredo na mídia impressa. Eu aprendi a fazer isso, né? E aprendendo a fazer isso, você faz outras coisas, você tira de letra tudo se torna mais fácil, você desenvolve mais fácil. Você tem que ter uma cultura além de qualquer pessoas que pensam que você está acima de qualquer coisa, você tem que estar acima de qualquer coisa, que eu sempre li muito, né? E ler é o que Oscar Niemeyer me diz. Diz na sua cidade que o século XXI é o século do conhecimento. E o conhecimento vem com o quê? Com a leitura. Com a leitura, corretamente. Não é verdade? Positivo. Isso aí. Mas, Wilson, me diz aqui uma outra coisa, eu acho que é a curiosidade de muitas pessoas, né? Quando você estava em Campos, trabalhando em Campos, as secretarias ali que você começou a trabalhar, foi através de um convite ou alguém te colocou lá, ou você fez algum concurso? Como é que você conseguiu chegar a um setor desse público? Em Campos ou aqui? Vamos falar de Campos primeiro. De Campos, né? Você passa a ter conhecimento social, né? Primeiro você passa a ter conhecimento com as prefeituras, aí vem um lado social que você tem que, quando a primeira-dama vai
A gente vai atrás, né? Sim. E através dela, ela acaba tendo um carinho muito grande pelos colunistas, né? Porque você tem que botar ela em evidência, como, por exemplo, uma das grandes primeiras-damas de Campos em todos os tempos, foram várias, mas uma que foi muito eclética, né? Foi Ilsa Santos Viana, né? A ex-esposa do prefeito Arnaldo França Viana. Então, Ilsa era as reuniões que tinha, o que se queria que Campos participasse fora do município, até no Brasil todo, era só se dirigir a ela, e ela dava o aval, assinava e estava todo mundo de cima, né? Sim, eu observei que sempre quando você fala o nome de uma pessoa, você fala nome e sobrenome. Não é normal o seu? Isso você aprende quando você faz no próprio jornalismo, você Sim. aprende muito isso, porque os editores, eles cobram muito a você quando você fala da pessoa. Eu nunca falaria o seu nome. Olha, Matheus fez um programa excelente, eu vou botar Matheus Olhando, entendeu? Para todo mundo saber quem é você. Porque Matheus, as pessoas ligavam para minha casa, aí perguntavam assim, olha, eu quero falar com o Wilson, quero falar com ele. Aí eu perguntava assim, minha mãe, quem foi que ligou querendo falar comigo? Aí ela respondia, olha, o Wilson desligou e não disse. Eu acho um pecado isso, porque todo mundo que liga tem que falar o nome e sobrenome. Pois é, Não perfeitamente. É? Quando a pessoa fala o primeiro nome, na verdade, o primeiro nome, Matheus, tem vários Matheus, né? Matheus, Matheus de quê? De quê? Exatamente. Na verdade, o nome da pessoa é o sobrenome, é o sobrenome. Matheus é o seu sobrenome, né? E o Volino, sim, que é o seu nome, né? Você vê que eu já falei isso sobre, volto a repetir, nos grandes países da Europa, os países cultos, nos Estados Unidos, você olha o presidente dos Estados Unidos, está aqui, Reagan, né? Uhum. Você olha aqui, está Obama, não é isso? É o que é o nome dele, não é isso? A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, eles primam muito por isso, de botar o broche aqui na fachada, o nome da pessoa, que é justamente o que a gente pensa que é o sobrenome. Exatamente. Wilson, hoje nós temos vários meios de comunicações aqui na região, né? Vários nomes, várias pessoas de frente. O que naquela época tinha que hoje tem uma quantidade imensa de veículo de comunicação e está faltando, Leitura. ao seu ver? Leitura. Falta leitura, porque se você não tiver leitura, você só é informado, mas você não tem conhecimento. Então fica difícil você desenvolver. Se eu hoje falar em Nelson Pereira dos Santos, ninguém vai saber quem é. Mas foi um dos 3 melhores cineastas do Brasil. Foi Nelson Pereira dos Santos que fez as grandes montagens, os grandes filmes, assim como Glauber Rocha, né? Glauber Rocha até hoje é insubstituível. Esse pessoal todo que hoje você vê no filme, ainda estou aqui, todo mundo é herdeiro lá de trás. Porque eles tiveram a escola, né? Sim. A escola de Glauber Rocha, de Nelson Pereira dos Santos, dos grandes cineastas, né? Dos grandes teatrólogos, dramaturgos. Tudo isso todo mundo tem uma cartilha e todo mundo tem peças escritas que podem ser transformadas até num filme, né? Como o Glauber Rocha, até hoje, um filme dele continua sendo top. Que ele engana até a censura nesse coisa. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e Terra em Transe, que é espetacular. Você acha que hoje está faltando um pouco mais de cultura? De cultura gerada pela falta de conhecimento. Mas você acha também que as pessoas hoje elas não estão assim com o hábito de ler? Por exemplo, eu publico lá uma matéria interessantíssima, né, de algo que aconteceu. E eu publico uma outra matéria de tragédia. Hoje eu tenho observado que a tragédia ela atrai muito mais as pessoas do que algo que seja assim interessante, algo que vai elevar o nível mental, psicológico dela. Por que isso? Olha, isso faz parte do popular, de um país onde a cultura e o conhecimento ficam muito a desejar. Não é isso? Porque nós, graças a Deus, por obra de divina graça, nós moramos no estado do Rio de Janeiro, um estado minúsculo, né? A gente pensa que o estado do Rio é grande, o estado do Rio é minúsculo. Dentro do estado de Mato Grosso, quantos estados do Rio não vai dar dentro da Amazônia? Olha só, pega o mapa e você coloca e faz o comparativo do estado do Rio de Janeiro
com o estado do Amazonas, para você ver quantos estados, você vê quanta terra nós temos. E hoje você vê terra e a população é diversa hoje, né? Hoje, por exemplo, hoje tem índios ainda no Brasil, índios que são analfabetos ainda no Brasil, né? Que cultuam a própria cultura deles, mas eles só falam a língua deles, né? Hoje tem tribos indígenas com 500 pessoas só, né? Que até a Fundação Nacional do Índio faz um trabalho muito importante para preservar essas raízes, senão acaba, né? Então isso daí é suma importância isso, você preservar. Você vê os índios brasileiros, você vai à Amazônia e você faz um estudo, ainda tem uns índios que andam nus, no que não acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, os índios andam vestidos, põem o cocá, que é a outra cara metade deles, mas eles andam vestidos. Seria a cultura? Aí eles preservam essa cultura, porque eles nasceram nus e andam nus. Você vê, por que os índios andam nus até hoje? Porque eles comem a folha da coca, para anestesiar o corpo todo. Que isso, caramba. Wilson, deixa eu te fazer aqui uma pergunta sobre a tafona. Tá. Uma curiosidade de muita gente, como que era a tafona naquela época dos anos 70, dos anos 80, lá atrás? Como que funcionava ali aquela área de atafona? Olha, a tafona, na verdade, era um celeiro social muito grande, né? Nós já discutimos, já conversamos até com amigos nossos, pessoas que hoje moram em Atafona, pessoas que hoje sentem um diferencial muito grande do passado, né? Porque a Atafona, ela foi, na verdade, a Atafona até hoje, nós estamos dizendo que ela foi engolida pelo mar, né? Ela foi engolida pelo mar e há muito tempo todo mundo já estava prevendo isso e ninguém foi sábio em querer antecipar o que o pior acontece, que é a erosão do mar. Sim. Hoje aí, né? Você já pensou se Copacabana fosse coisa? Porque Copacabana foi preparada contra a erosão do mar. Copacabana, você já pensou aquela meia-lua de Copacabana que começa no Leme e termina lá na entrada de Ipanema, o que seria, né? Isso. Então, você lembra do início da erosão costeira marinha, Atafona? Lembro. Qual a parte que você lembra de quando começou ali? Lembro quando começou, quando o seu Raul de Tuim começou a pedir sacos de areia para todo mundo, para fazer o quebra-mar, a moda dele, né? Que era empilhar os sacos todos. Esse cidadão foi aquele que construiu a casa subterrânea? Porque teve uma casa subterrânea. Tem uma casa subterrânea. Mas a casa mesmo, que era quase subterrânea, era a mansão de Ailton Damas dos Santos. É de uma outra pessoa. Outra pessoa. É do pessoal do Açúcar, né? Ailton Damas foi sempre uma pessoa muito querida por São João da Barra. Todos os verões dele, tudo ele apoiava em São João. Tanto que o concurso de dominó, não sei se teve esse ano, e as marchinhas de carnaval do Bruno Costa, sempre teve o apoio dele. Os dominó, por serem fantasias próprias daqui, ele apoiou para ter o concurso, quem são os melhores dominós, né? Que os mais bonitos dominós, os mais criativos. Até há pouco tempo teve isso, né? Então, quer dizer, a casa é de Ailton Damas, aí nós estamos noutra vertente, né? O seu Raul de Tuim foi para trabalhar em torno de se privar da erosão, né? Mas ele partiu e não conseguiu fazer isso. Ele é o pai, tem um filho dele que mora aqui no Chapéu do Sol, Rui Charles Tuim, né? Que foi casado com uma sanjoanense também. E tem um outro filho que é um dos maiores, são 5 filhos que ele tinha, e uma filha. Tem um filho que é um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil, Halson de Tuim. Halson de Tuim é um grande cirurgião plástico, aí atende as mulheres de toda a sociedade brasileira. É uma coisa fantástica, né? Aquela área ali onde está tendo a erosão costeira marinha, ali... Tinha o Halson também, tem outra coisa, um dos irmãos dele, Raul de Tuim Júnior. Ele conseguiu montar no Rio de Janeiro, isso lá em 1970, uma empresa que era Toque Tenha. Toque Tenha. A pessoa ligava para a empresa deles, eles montaram um escritório num belo apartamento de Copacabana, e Toque Tenha. Ele ligava e falava assim, eu estou querendo um cão siamês, como é que eu faço? Eles iam atrás do cão siamês, filhotes, e levavam para a pessoa. E aquilo tinha um custo, né? Lógico, né? Sensacional, gostei da ideia. Eu quero um jantar ao estilo italiano. Ele corria para todas as pessoas.
É para 2 pessoas, eles corriam atrás do coisa, era uma equipe grande, né? Que vivia correndo nas ruas todo dia. Que bacana. Era toque tênis. Gostei dessa ideia aí. Toque tênis. Você tem falado aí nomes de pessoas bem-sucedidas. Sim. Que moravam ali em Atafona, Sim. onde acontece a erosão costeira marinha. Então, ali naquela área ali, era uma área de veraneio, como que funciona? Quem morava ali naquela localidade ali? Era o sanjoanense, o atafonense ou pessoas de fora que vinha para São João da Barra na época, gostava daquele espaço, comprou, construiu e deixou só para poder usufruir? Sim. Como que funciona ali? Foi feito isso, você vê até o estilo das casas na época da colônia, ainda existe, né? Branco e azul, né? Tanto que vocês falam numa casinha branca e azul. Exatamente. Exatamente. Porque eram essas coisas. E essas pessoas, por exemplo, não faziam turismo, não eram turistas, eram veranistas. Veranista, né? Porque só apareciam no verão. E a Atafona era como se fosse delas, né? Elas tinham a Atafona no coração e a gente ficava, nós os sanjoanenses aqui da cidade, a gente ficava sempre na regra 3, né? Porque eles comandavam tudo, eles enfeitavam, eles faziam, criavam e faziam de Atafona uma meca de turismo muito legal, sabe? A gente tem que dar louros a quem merece, não é? Caramba, rapaz, é muita história, né? Pra gente poder contar em um só podcast. A chegar ao ponto de se criar um clube social exclusivo para os veranistas, é muita coisa. Esse clube social você está falando de qual? Atafona Praia Clube. Que aí, né, até fala para a população toda da cidade, para as pessoas grandes, as grandes famílias que têm casa em Atafona ainda muito. Onde a Atafona Praia Clube tem um areal hoje, não se tem nada. Se disser uma pessoa que ali foi um clube, é difícil dizer, se veio acreditar. Verdade. Mas foi ali onde teve os grandes shows com o Emílio Santiago. Fafá de Belém fez o primeiro show da vida dela, depois que ela foi lançada aqui em Atafona. Maria Alcina, Beth Carvalho, que foi para casa de uma família aqui em Atafona, bebeu toda, né, e não pôde fazer o show, que ela estava tombada. Caramba, não aguentou, conseguiu fazer o show. Os novos baianos, quando entraram no Atafona Praia Clube, ficou uma coisa doida. Eram 12 cantores, né? Novos baianos. Que era hoje, que está em evidência ainda, que eu acho uma das maiores vozes do país. Baby Consuelo, Baby do Brasil. Né? Ela fazia parte? Fazia parte do grupo. Eu tenho ela já esteve aqui em Atafona? Em Atafona, Atafona Praia Clube, showzaço. Lembro hoje, tenho foto com eles, com os novos baianos, que na época eu era diretor social do clube. Sim. Eu tinha uns 16, 17 anos, por aí. Moraes Moreira, tudo era do nós baianos. Baby Consuelo, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, o Pepeu, né? E os outros que eram só os percussionistas. Esse era o time de frente, né? Então, Moraes Moreira, ótimo, excelente, que partiu também, né? E Baby hoje, que tem os filhos também que acompanham ela nos grandes shows, né? Que é o filho dela. São 4 filhos, né? Com o Pepeu Gomes. E Pepeu ainda está vivo ainda, Paulinho Boca de Cantor também. E outros mais, e tem uns percussionistas que hoje estão diversificados em várias bandas diferentes. Eu tenho uma lembrança ali do Atafona Praia Clube que eu cheguei a frequentar ali um período, né? Numa época ali de 1988, por aí. Eu cheguei a frequentar ali. Eu tenho uma lembrança dali. Ali eu lembro que tinha nessa época, né? Bastante. Eu lembro que ali tinha 2 piscinas, tinha uma quadra de futebol de salão, quadra de tênis. Tinha aquele salão imenso lá onde tinham os eventos. Então, aquele espaço ali era bancado exatamente pelas pessoas que eram sócio do clube. Exatamente. Pagava para poder manter aquele espaço para ele usufruir. Exatamente. Era assim que funcionava. Era assim. Tinha uma parte do social, que era lá o salão, e tinha uma parte lá em cima que não tinha degrau, era uma rampa. Né, que você ia lá para cima, onde tinha um outro segundo salão, que nesse espaço lá em cima, onde os artistas ficavam antes de descer para fazer o show, lá houve grandes festas também, como o casamento de Marcelo Coutinho e Márcia Martins de Oliveira. Olha aí, rapaz. Isso aí. Muita coisa boa já aconteceu no Atafona Praia Clube. Muita coisa boa, né? Cai no esquecimento, mas a gente reviva sempre a memória. Wilson, vou deixar você nas considerações finais, mas desde já estou marcando, agendando com você aqui um outro bate-papo, que eu sei que você tem muito assunto, muita coisa boa para trazer para os nossos seguidores, né? E eu quero explorar o máximo do que você tem para a gente deixar registrado para as próximas gerações
também ouvir um pouco desse relato de tudo que você viveu. Porque a gente tenta, Matheus, você quando você é perito nas letras, né, seja lá o que for, seja na sua voz, seja nas suas chamadas, aí você acende a chama de querer realizar, como aconteceu comigo dentro do jornalismo e dentro do radialismo. Você começa a criar uma chama naquilo, porque as pessoas chamam fulano, que fulano sabe fazer. Foi como que aconteceu, fazer teatro, fazer festivais, fazer shows, eventos, festas, tudo isso, né? Então isso daí, o Sérgio Mendes, que morreu ano passado, o Sérgio Mendes, é o brasileiro mais, depois de Carlos Miranda, é o brasileiro, ele, Tom Jobim, é o brasileiro mais famoso que foi para os Estados Unidos, né? Tanto que hoje ele é reverenciado nos Estados Unidos, Sérgio Mendes. Você com Sérgio Mendes, Santa Fona, olha só, para a gente fechar, o Bar do Espanhol recebendo, o Bar do Espanhol, que era um palafita maravilhoso, recebendo... O que é palafita, para o pessoal entender? Ah, palafita, né? Palafita é como se fosse um bar flutuando na água, né? E ali, onde tem um mangue, onde tinha... Lá no Pontal. Lá no Pontal, no antigo Pontal, que já está debaixo d'água tudo. Eram 2 palafitas, um que depois pertenceu a Ronaldo Cravo, que depois perdeu as águas, foi embora, ficou só no palafita do Espanhol, Miguel Tugores, né? Que tem uma outra história também para contar de Miguel Tugores, um grande músico espanhol que veio para São João da Barra. E aí ele encampou esse palafita para servir o povo e se tornou um momento turístico. Aí sim, o momento turístico ali, o Pontal foi um dos momentos mais bonitos. Pessoal, até o próximo vídeo. Acompanhe aí que tem muita história por vir. Forte abraço, tamo junto, até o fim, que Deus abençoe.